Hoje nós estudaremos sobre o derramamento da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Todos os juízos divinos que cairão sobre a terra antes do fechamento da porta da graça é misturado com a infinita misericórdia de Deus. É Deus permitindo que cidades inteiras sejam destruídas para despertar outras que ainda têm jeito, a fim de que aquelas que observam a alta destruição caiam em si e busquem a Deus com arrependimento e confissão de pecados. Só que quando a porta da graça se fechar, quando o grande advogado, o grande sacerdote se levantar do trono da graça, não haverá mais graça e nem misericórdia para o impenitente pecador. Ok? E será derramado então as 7 últimas pragas. Quando o povo de Deus for agraciado pela chuva serôdia e transmitir o último convite de misericórdia, resgatando o povo de Deus da grande Babilônia, quando essa mensagem se encerrar, a mensagem do terceiro anjo, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, em testemunho de todas as gentes, acompanhado com muito poder, operando milagres, sinais e prodígios, então a porta da graça se fecha. E a igreja será mergulhada num período de alta perseguição. Por quê? Porque por 2 vezes eles foram advertidos através de decretos dominicais para guardar o domingo. E na segunda vez, em vez deles guardarem, eles saíram ensinando outros a não guardar. Quando cumprir a sua missão, a perseguição estará no auge. E vocês sabem que a Bíblia diz que aquele que tocar num filho de Deus, toca na menina do olho de Deus. Ele disse, aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Enquanto a igreja está aqui terrivelmente sendo perseguida em todas as nações da terra, há uma ordem, sai uma ordem celestial da parte de Deus. Capítulo 16, capítulo 16, o verso 1. Ouvi vinda do santuário, disse João, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. A ordem sai e os anjos estão prontos a executar essa ordem. Aí no verso 2 diz, saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora vamos analisar aqui. O povo de Deus está sendo terrivelmente perseguido por turbas assassinas, armadas de metralhadoras, revólveres e rifles, com cachorros poderosos, com a capacidade de procurar pessoas em qualquer lugar, em qualquer buraco, e eles estão agora sendo perseguidos. De repente, a primeira praga desce sobre a terra, e os ímpios que estão perseguindo o povo de Deus começam a sentir dores, começam a se rolar no chão, e percebem que por todo o seu corpo está saindo úlceras malignas e perniciosas. É a ira de Deus, sem misericórdia, sobre aqueles que rejeitaram o escudo da verdade. E o profeta Zacarias viu em visão esta cena. No capítulo 14 do seu livro, e o versículo 12, diz assim, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Jerusalém aqui representa o povo de Deus. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Então, enquanto o povo de Deus está sendo perseguido, enquanto os ímpios perseguem o povo de Deus, o anjo derrama a primeira praga. E o efeito da primeira praga será terrível. Se a gente fazer uma análise em todas as 7 pragas, a gente vai perceber que na 4ª praga, na 5ª praga, os homens ainda estarão sentindo o efeito da primeira praga. Então, os olhos, a língua, a carne deles vão apodrecer.
Esse é o efeito da primeira praga. A segunda praga, vamos voltar para Apocalipse capítulo 16. No verso 3 diz: derramou a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Agora imagine o mar, a passagem de milhares e milhares de navios, cheio de cotas humanas, pessoas viajando de um lado para outro. O mar também é uma grande fonte de alimentação. De repente, as águas dos mares transformam-se, não parecido com sangue, mas em próprio sangue. A água fica grossa, começa a ter pulos e pulos dos peixes, tanto dos pequenos como dos grandiosos peixes, como a baleia, o leviatã e outros mais. Todos os peixes do mar perderão a vida, morrerão. Agora os navios trafegando pelo meio daquele sangue, eles vão parar em certo meio. Milhares de navios pararão, porque não vão poder ir. O peixe, quando ele morre, seja pequeno, seja grande, ele boia, fica boiado. Milhões e milhões de peixes boiando e apodrecendo a partir do tempo. A partir que o tempo passa, o peixe apodrece. O sangue fede e as pessoas que estão trafegando através dos mares morrerão de doenças infecciosas. Morrendo os peixes, milhares de pessoas morrerão de fome, passarão fome. Esse é o efeito da segunda praga, sem mistura de misericórdia. Agora eu quero ler aqui uma passagem no Grande Conflito para a gente tirar uma dúvida. Talvez alguém tenha dúvida, né? É na página 628. Diz assim: essas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos aos mortais. O mundo não tem a ideia do que vem por aí. O terror, ele vai aumentando gradativamente até o colapso final da Terra. As pragas, nem todos os mares, nem todas as águas dos mares serão transformadas em sangue, mas serão somente naqueles lugares onde mais se derramou sangue do povo de Deus. A terceira praga, que se encontra no verso 4, nós estamos no capítulo 16 de Apocalipse. O verso 4 diz: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Agora imagine, na segunda praga, as águas dos mares se tornam em sangue. Mares de várias partes do mundo se tornam em sangue. Matando todos os peixes, causando fome, porque em várias partes do globo, principalmente nas ilhas habitadas, o modo de alimentação, né, são os peixes. Então, muita gente vai perecer. Como não se bebe água do mar, porque é salgada, vem a terceira praga. A terceira praga, ela atinge os rios e as fontes das águas. As fontes das águas são os igarapés, as lagoas, os poços manuais e artesianos. Todas as águas irão se transformar em sangue. Como a Ellen White diz, não será universal essa praga, mas será somente no ponto que mais se derramou o sangue do povo de Deus. Ali, como eles derramaram o sangue, olha o que diz o verso 5 até o 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do santuário, do altar, que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É a vingança de Deus. É a vingança de Deus. Então, derramar o sangue de santos, vai ter que beber sangue. Derramar o sangue de profetas, antes do perfeiçoamento da porta da graça, é claro, vai ter que beber sangue se quiser saciar a sua sede. Então, o ímpio
De repente vai na geladeira, está com sede, talvez estava chegando da perseguição, vai na geladeira, toda a água transformada em sangue. Vai nas torneiras, transformada em sangue. Vai no poço, transformada em sangue. Desce em alguma fonte da água, no igarapé, em tudo transformado em sangue. Agora imagine o povo de Deus sendo perseguido nos altos das montanhas, sobe e desce montanhas, dentro das florestas, nos penhascos dos montes, ali dentro das cavernas. E a sede começa a chegar para o povo de Deus. O povo de Deus está sendo perseguido. De repente, eles precisam se alimentar. Talvez leva ali uma garrafinha para levar água e acaba tudo. E eles dizem, vamos procurar água. Quando chega ali no igarapé, tudo está transformado em sangue. Vai lá na lagoa, transformado em sangue. Cava um buraco, só sai sangue. E agora? Mas a Bíblia Sagrada, ela dá promessas. Tem promessas. No livro de Isaías 41, há promessas preciosas. Isaías viu o momento exato em visão, foi transportado para esse tempo e ele viu. Esse tempo, o povo de Deus vai guiando para um lado e para outro em busca de águas. E olha o que diz aqui. O verso 17. 41 de Isaías, o verso 17. Os aflitos e necessitados. Por que aflitos? Estão sendo perseguidos. Por que necessitados? Abandonaram tudo. Tudo foi tomado deles. Estão sendo perseguidos. Os aflitos e necessitados buscam águas de lugar a lugar. E olha o que a Bíblia diz. E não as há. Tudo estará o quê? Transformado em sangue. Como encontrar água? Mas os aflitos estão em busca de águas. Mas não existe. Aí aqui diz, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Por quê? Porque à medida que o povo de Deus está indo em todos os lugares em busca de água, mas todas as águas transformadas em sangue, eles vão se ajoelhar. Vai chegar um momento crítico em que a sua língua seca de sede. Quer ver? Deixa eu ler de novo. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. E a sua língua se seca de sede. Chega um momento crítico em que não tem mais como correr. Se ajoelha e clama ao Senhor em busca, pedindo água, como fez Sansão. Sansão matou 1000 pessoas, como a queixada do jumento. Estava amarrado, preso, e o Espírito de Deus desce sobre ele e dá esse grande livramento para ele. Só que ele estava morrendo de sede, ele saiu e não tinha água para beber. E ele clamou ao Senhor, Senhor, você vai deixar o teu servo morrer de sede depois deste grande livramento? Aí ele ouviu uma cavidade, né? Uma gruta, uma caverna, e começou a vir água, sair água das cavernas. E ele bebeu. Assim também aqui o povo de Deus, em todos os lugares que eles chegam, na sua fuga, está tudo transformado em sangue. A sua língua seca-se de sede. Tem pessoas que dizem, não, o povo de Deus não vai passar fome nem sede, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar sim. Mas lembre-se, a fé do povo de Deus está sendo o quê? Testada, provada, como o povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Testadas e provadas. Faltou água lá? Faltava. Eles morreram de sede? Não. Mas a fé precisa ser testada. A sede tem que vir. A língua tem que secar. Para que eles possam buscar com fé, exercitar o poder da fé. O exercício da fé. Aí diz aqui. Vou ler novamente. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Ouvirei o quê? As suas orações em busca de água. Ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Agora imagine você sendo perseguido. Em todo lugar você já está com muita sede. Não tem mais saliva já. E muita sede. A garganta já está inflamando de sede. Em todo lugar que você chega está transformado em sangue. De repente você se ajoelha e começa a clamar ao Senhor. E enquanto você ora, você sente um friozinho nos seus joelhos.
é água saindo da terra, como um sinal de que Deus está ouvindo suas orações. Quando você abre águas jorrando, e ali você sacia a sede junto com os seus amigos, seus irmãos que também estão sendo perseguidos. Abrirei rios em altos desnudos. Já pensou a água sair da rocha lá em cima da montanha, enquanto você ora? Eu não os desampararei. O povo de Deus será terrivelmente testado e provado, mas Deus sempre estará com eles. É a prova da fé. E quando a gente volta um pouco para o capítulo 33, o verso 16, diz assim, ó. O que anda, 16. Este habitará nas alturas. Este quem? O fiel cristão que está sendo perseguido, que abandonou tudo, colocou a própria vida em risco, mas não adorou a besta, nem a sua imagem, nem recebeu o seu sinal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O povo de Deus vão buscar refúgio aonde? Nas fortalezas das rochas. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Essas são as promessas preciosas que Deus deixou para aqueles que vão ser perseguidos no período em que a porta da graça já tem sido fechada. Voltando para a quarta praga, diz assim, o verso 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. O sol receberá poder para abrasar os homens com fogo. Tempestade solar, a mais terrível, será lançada sobre a terra. Como diz Ellen White, não será universal, porque senão mataria todo mundo. Mas somente nos locais que mais adoraram o sol. O que é adorar o sol hoje? Por exemplo, quando o oitavo rei se levantar, que em homenagem a ele foi assinado o decreto dominical, o domingo antigamente era chamado Dia do Sol. Era um dia dedicado ao sol. Quando você guarda o domingo, você está prestando homenagem ao Deus Sol. Então, o sol receberá poder para abrasar os homens. Você pode ver que os homens que ainda permanecerem vivos, mesmo com intenso calor, aqueles que não morreram, vão blasfemar. Por quê? Porque o Espírito de Deus nesse tempo já não estará mais trabalhando, atuando no coração dos ímpios. Eles não terão mais a atuação do Espírito de Deus que nos leva a ter arrependimento, tristeza pelo pecado. Eles vão blasfemar contra Deus. Agora eu pergunto, o povo de Deus sofrerá o efeito das pragas? Indiretamente sim, mas diretamente não. Sabe por quê? No livro de Salmos 91, que é uma profecia para o tempo do fim, diz assim, você conhece muito bem esta profecia, e ela se aplica em todas as eras, mas principalmente no percurso entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. No verso 7, diz assim, 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, as pragas começam a descer. O sol começa a queimar todo mundo. E você vai olhar para um lado e ver gente caindo abrasadas. Do outro lado, gente caindo abrasadas. Tu não serás atingido. Por quê? Qual é o segredo? O segredo está no verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Os salvos serão protegidos no decorrer do derramamento das pragas pelos anjos celestiais. E no verso 10 diz, nenhum mal te sucederá,
praga nenhuma chegará à tua tenda. Você sabe por quê que você e eu seremos, e milhares de pessoas serão protegidas do efeitos direto das pragas? Você sabe por quê? Porque no verso 1 do capítulo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Essa passagem declara um relacionamento íntimo com Deus. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que descansa à sombra do Onipotente, que serão protegidos no dia do mal, no tempo no qual será derramada as 7 últimas pragas. Quando a gente vai para Apocalipse, estamos no verso 16, para o verso 10, diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor que sentiu, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias das úlceras. As úlceras é o efeito da primeira praga, que sofreu e não se arrependeram da sua obra. Isso dá a entender que a primeira praga será derramada mais ou menos por ali, naqueles arredores do Vaticano, porque na quinta praga, quando descer sobre o Vaticano, sobre Roma, aqui é Roma, o trono da besta. A besta tem um trono e tem um reino. Qual é o reino da besta? O trono estará sobre o Vaticano, sobre Roma. E o seu reino é o mundo inteiro, pois ele vai dominar o mundo inteiro. A quinta praga será derramada sobre o trono da besta, cujo reino de quem? Reino da besta. Se a besta tem reino e tem trono, então é um homem. Como é que se fosse um reino, como é que um reino podia ter reino? Ter um trono, tudo bem, mas ter um reino? Então, a quinta praga será derramada, vai ferir o orgulho de um Deus que estará sendo adorado pelo mundo inteiro, a besta. A quinta praga será derramada sobre o trono da besta. E lá vai ficar numa escuridão total. Lembra de uma das pragas que desceu do Egito? 3 dias de escuridão, um não via o outro? Pois é. Ali Deus estará desaprovando um Deus e mostrando a sua autoridade acima de um Deus que estará sendo adorado aqui na terra por todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Um Deus que foi desafiado e será desafiado por um pequeno remanescente. Então, na quinta praga, o poder do Deus falso, da besta, será quebrado. E na sexta praga, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aqui é uma passagem simbólica, que terá um cumprimento antes e um cumprimento depois. Por que colocar exatamente na sexta praga? Porque a sexta praga fala da vinda dos reis do Oriente. E o último rei do Oriente é Satanás disfarçando-se de Cristo. Se na quinta praga a besta é derrotada pela quinta praga, na sexta que é o primeiro rei oriental, então entra na sexta praga o segundo rei oriental. No período correspondente ao derramamento da sexta praga, Satanás vai aparecer como Cristo vindo pela primeira vez. É por isso que o relato da sexta praga apresenta o caminho de tudo isso. Apresenta como tudo isso vai ter andamento. Primeiro os espíritos diabólicos vão preparar os seres humanos, os reis da terra para a batalha. Certo? É nessa batalha que ele vem, no período correspondente depois da quinta praga. Porque na quinta praga o primeiro rei oriental é ferido. Pois a quinta praga vai ser derramada sobre o trono dele. Então, ele já perderá a credibilidade. Satanás, então, entra como o segundo rei oriental, tipo Ciro. Ok? E ele vai vir para enganar. Só que venha a sétima praga e última. O verso 17,
Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Essa palavra está feito, ela pode ver que ela tem duplo cumprimento. Ellen White pega no grande conflito, logo quando Cristo se levanta do trono da graça. Porque a profecia se repete. Quando Cristo se levantar do trono da graça, ele diz: está feito. Mas quando a sétima praga também será derramada, que é o fim de tudo, está feito. Vem uma voz do santuário dizendo: está feito. Essa voz abala o céu e a terra e causa na terra o maior de todos os terremotos. E o verso 18 diz, como efeito, 18 em diante, mostra os efeitos dessa voz extremamente poderosa, infinitamente poderosa: está feito. Ou seja, o meu povo está provado e testado, passaram no teste. O fim do seu sofrimento, do tempo de angústia, finalizou. Está feito. Aí diz: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade, Roma, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A sétima praga põe fim ao sofrimento do povo de Deus. Ellen White, descrevendo este terremoto, diz que a gente vai ter uma mensagem especial sobre isso. Diz que esse terremoto, essa voz, além de causar o grande terremoto, dividir a cidade de Roma em 3 e também destruir todas as cidades, todas as nações do mundo, e desencadeando uma chuva de meteoros com peso de 45 a 50 quilos, 1 talento, sobre o mundo. Essa grande voz também vai fazer com que a terra se abre, a sepultura se abre, e se cumpre então a profecia de Daniel, capítulo 12, o verso 3. Né? Lá diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para o terror eterno. Não vamos entrar em detalhes, que essa é uma outra mensagem que a gente vai falar sobre isso. Então, está feito. Essa voz põe em liberdade o povo de Deus, que estarão nas prisões, sendo perseguidos, etc. Eles estarão livres a partir dessa voz em diante do poder dos ímpios. Os ímpios não terão mais força ou poder sobre o povo de Deus. Bom, deixa eu ler algumas passagens aqui da senhora White no grande conflito, quando, em relação a esse período crítico da história, entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus, que é o derramamento das 7 últimas pragas. Diz aqui: quando Cristo cessar de interceder, grande conflito, página 627. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira de Deus, a ira que, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal. Apocalipse 14, 9 a 10. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, era de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes da libertação final do povo de Deus. E ela descreve aqui as pragas. E no capítulo 629, diz assim: todos os juízos, isso que eu falei, eu sempre falo aqui, todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa. Mas no juízo final,
a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Agora imagine os ímpios sentindo o efeito das pragas e olhando para os justos, ilesos. Eles vão sentir um desejo enorme de ser abrigado no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Se cumprirá nesse tempo a profecia de Joel. É Joel ou é Amós? Eles correrão de uma parte a outra parte, do norte ao sul, do leste ao oeste, em busca de ouvir a palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de aprovação. Mas não vão encontrar, porque a porta da graça já terá sido fechada, o povo de Deus já terá cumprido a sua missão. Hoje é dia de buscarmos o Senhor, enquanto é tempo. Dia virá em que não haverá mais socorro para o ser humano. E aqui diz assim, para nós encerrar o nosso vídeo, a nossa mensagem. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas embora perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, lá fala que eles vão clamar, o alimento vem depois da fome, depois de muita sede, e sofra falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará. E no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades, como diz Salmo 91 e como diz Isaías capítulo 33 e 16. Seu pão será dado, sua água será certa. Né? Ela até pega aqui as passagens que eu já acabei de ler. Bom, esse é o período crítico em que a humanidade será submetida. O derramamento das 7 últimas pragas será num período em que a misericórdia de Deus não existirá mais para o impenitente pecador. Nós estamos adentrando já para esse período. Todas as coisas agora estão indo para o seu final. Não pense você que vai custar, que Jesus tarde virá. Não. A crise da Venezuela já foi o começo de tudo. Depois, a crise do corona. E coisas pesadas vêm por aí. O círculo já começou a se fechar. O princípio das dores já começou. E só vai parar quando Jesus voltar. A autodestruição do mundo já começou. E só vai parar quando ele for totalmente destruído. Mas lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, este ou aquele será livre, tirado daqui antes da alta destruição do mundo. Não queira estar do lado dos ímpios quando as pragas, o excesso da ira de Deus descer sobre o mundo. Busque Jesus Cristo. Ele é o nosso único, a nossa única esperança, a nossa única solução. Jesus é tudo para nós. Hoje ele está vivendo inteiramente para nos interceder, para nos livrar das forças malévolas de Satanás.
e das consequências dos nossos próprios pecados. Busque Jesus antes que seja tarde demais. Amém.